funcionou como centro político e econômico da civilização maia. As várias estruturas, a pirâmide Kukulkan, o templo de Chacmol, a Praça das Mil Colunas, o campo de jogos dos prisioneiros, podem ainda hoje ser admiradas e são demonstrativas de um extraordinário compromisso para com a composição e espaço arquitetônico. A pirâmide foi o último e, sem qualquer dúvida, o mais grandioso de todos os templos da civilização maia. O nome Chichén Itzá tem raiz maia e significa na beirada do poço do povo Itzá. Estima-se que Chichén Itzá foi fundada por volta dos anos 435 e 455. Foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 1988. Chichén Itzá foi eleito uma das 7 maravilhas do mundo. A quinta maravilha do homem é o Cristo Redentor, né? Na minha cidade natal, eu não visitei, mas quando eu abria a janela de onde eu estava, eu via. O Cristo Redentor é uma estátua de Jesus Cristo localizada na cidade no Rio de Janeiro. Está localizado no topo do Morro do Corcovado, a 709 metros acima do nível do mar. Dos seus 38 metros, 8 estão no pedestal. Foi inaugurada às 19h15 do dia 12 de outubro de 1931, depois de cerca de 5 anos de obra. No dia 7 de julho de 2007, em uma festa realizada em Portugal, o Cristo Redentor foi incluído entre as novas 7 maravilhas do mundo moderno. 7 maravilhas do homem. A 6ª maravilha do homem é Machu Picchu. Velha montanha, cidade perdida dos Incas no Peru, situa-se a 2.400 metros de altitude. Machu Picchu, também chamada Cidade Perdida dos Incas, é uma cidade pré-colombiana, bem conservada, localizada no topo de uma montanha a 2.400 metros de altitude, no Vale do Urubamba, atual Peru. Foi construída no século XV sob as ordens de Pachacuti. O local é provavelmente o símbolo mais típico do Império Inca, quer devido à sua original localização e características geológicas, quer devido à sua descoberta tardia em 1911. A construção original é formada por pedras maiores e com encaixes com pouco espaço entre as rochas. Consta de 2 grandes áreas, a agrícola, formada principalmente por terraços e recintos de armazenagem de alimentos, e a outra urbana, na qual se destaca a zona sagrada, com templos, praças e mausoléus reais. O Peru é o berço de uma das civilizações mais interessantes e intrigantes da história, os Incas. Atualmente, as marcas desse incrível povo estão espalhadas pelo país, representadas nas ruínas de Machu Picchu, nos templos grandiosos e na natureza exuberante de Ica. A 7 de julho de 2007, em Lisboa, no Estádio da Luz, em Portugal, o monumento foi eleito e considerado oficialmente como uma das 7 maravilhas do mundo. A 7ª maravilha do homem é o Taj Mahal. Coroa de Mahal é a maior prova de amor de um homem por uma mulher. Tem inscrições do Alcorão. A cúpula é costurada com fios de ouro. É um mausoléu e lá está enterrada a amada daquele que mandou construir aquele monumento. O Taj Mahal é um mausoléu situado em Agra, uma cidade da Índia, e o mais conhecido dos monumentos do país. A obra foi feita entre 1630 e 1652 com a força de cerca de 22.000 homens, trazidos de várias cidades do Oriente para trabalhar no suntuoso monumento de mármore branco que o imperador Shah Jahan mandou construir em memória de sua esposa favorita, Arjumand Banu Begum, a quem chamava de Mumtaz Mahal, a joia do palácio. Ela morreu após dar à luz ao 14º filho, tendo o Taj Mahal sido construído sobre o seu túmulo junto ao rio Yamuna. Assim, o Taj Mahal é também conhecido como a maior prova de amor do mundo.
contendo inscrições retiradas do Corão. É incrustado com pedras semi-preciosas, tais como lápis lazuli, entre outras. A sua cúpula é costurada com fios de ouro. O Taj Mahal faz parte da lista das 7 maravilhas do mundo moderno. Nós acabamos de ver as 7 maravilhas do homem, mas hoje nós vamos falar sobre as 7 maravilhas de Deus. A primeira maravilha de Deus é a sua glória. Glória significa honra, fama adquirida por obras, virtude. Em Números 14, 21 está escrito que toda a terra se encherá da glória do Senhor. Pode ir. Em 1 Crônicas diz assim: anunciai entre as nações a sua glória. No Salmos 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O Salmo 29 diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. E o Salmo 96 diz: glória e majestade estão diante dele. Ezequiel teve uma visão da glória do Senhor e ele a descreve lá em Ezequiel 1, 26 a 28. E diz assim: com o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Essa era a aparência da glória do Senhor. E vendo isto, eu caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem me falava. E lá em Apocalipse 21 está escrito: a cidade não precisa nem de sol e nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. A maior revelação da glória de Deus é Jesus Cristo. Lá em João 1,14 está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória é doxa no Antigo Testamento, a perfeição manifestada no caráter de Deus, em especial a sua justiça. É Deus se mostrando pessoalmente. A glória de Deus é o ponto de unidade da igreja, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ao aceitarmos a Jesus, Ele é a nossa unidade que nos reconcilia com Deus. E é por isso que a segunda maravilha de Deus é a sua santidade. Nós servimos a um Deus que é santo. Santo ou Kadosh. É separado, dedicado a propósitos sagrados. Santo significa limpo, moral e cerimonialmente puro. O verbo kadosh significa separar algo ou alguém para objetivos sagrados. Santidade é a separação de tudo que é profano e de tudo que corrompe. Deus é completamente santo em sua natureza, motivos, pensamentos, palavras e ações, de modo que é chamado o Kadosh, ou santo. Lá em Levítico 19 está escrito assim: está escrito: Kedoshim sereis, ou seja, santos sereis, porque eu sou Kadosh, ou santo. Em Isaías 57 está escrito: porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo, ou Kadosh. Em Apocalipse 15 nós lemos: quem te não temerá, Senhor? E não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. A terceira maravilha de Deus é a sua palavra. Essa palavra que nós temos liberdade para andar com ela aqui no Brasil. Logos. A transmissão de um pensamento, comunicação, palavra de explicação ou discurso. Jesus é o Logos vivo de Deus. Lá em João 1 está escrito: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. O vocábulo Logos aparece 177 vezes. Logos, a palavra de Deus, ela tem muitos significados. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, em primeiro lugar, ela é escudo. Diz assim: a sua verdade é escudo e broquel. Ela também é uma lâmpada para quem a lê. Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua
palavra e luz para o meu caminho. Ela também é chamada de prata no Salmo 12. As palavras do Senhor são palavras puras, são como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Ela também é chamada de santa. Salmo 105, estava lembrando da tua santa palavra. Ela também é cura, diz o Salmo 107, enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Ela também é verdade. O Salmo 119 diz, as tuas palavras são em tudo verdade. Ela também é conhecimento. Se você quer ter conhecimento, lá em Provérbios está escrito, quem retém as palavras possui conhecimento. Ela também permanece para sempre. Todas as outras coisas vão passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus permanece eternamente. A palavra de Deus também é alimento. E Jeremias diz, achadas as tuas palavras, eu as comi. A palavra de Deus é vida eterna. Lá em João 6, Senhor, para onde iremos se só tu tens as palavras da vida eterna? A palavra de Deus também enriquece. Está lá em 1 Coríntios, enriquecidos em toda a palavra. A palavra de Deus também é uma porta para nós. Lá em Colossenses, para que Deus nos abra a porta da palavra, como citou o Aikinan. Ela é também espada, ela é chamada de fiel, ela também é chamada de fogo, de martelo que esmiuça a penha, ela também é chamada de leite, é chamada de pão, é chamada de mel. É vida e é também liberdade. A igreja romana não dava acesso aos fiéis. A palavra não era oferecida aos fiéis da igreja romana. Os cultos eram em latim para que o povo e os fiéis não compreendessem. Na palavra de Deus tem o sangue de muitos irmãos, muitas pessoas, para que nós pudéssemos ter a Bíblia nas nossas mãos hoje. Muitos deram a sua vida por essa causa. Essa palavra transforma homicida em um pai de família exemplar. Ela transforma um bêbado em um servo trabalhador. Ela transforma um drogado em um homem equilibrado. É uma fonte seca em um oceano. Um mentiroso em um homem reto. E a quarta maravilha de Deus é a sua onisciência. Omnisciente, aquele que sabe tudo. Onisciência é uma qualidade do saber de Deus. Omni significa único. Ele é o único que sabe tudo. Só quem sabe tudo é Deus. Satanás não é onisciente. Só ele, o Senhor, é Deus. Só Ele sabe tudo a respeito da sua vida e de você. É por isso que nós não podemos aceitar quando alguém diz para nós, olha, na sua vida vai dar tudo errado. Na sua vida você não vai a lugar nenhum. Olha, na sua vida vai ser assim. O único que é onisciente e que sabe tudo sobre a minha e a sua vida é Deus e mais ninguém. Ele nos conhece. O salmista diz no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Após ter negado a Jesus, Pedro sentiu-se envergonhado e afastou-se de tudo. Jesus apareceu a ele e perguntou, Pedro, tu me amas? Pedro respondeu, Senhor, tu sabes tudo. A quinta maravilha de Deus é o ser humano. É por isso que é importante que a gente não fique reclamando, ai meu Deus, eu sou assim, eu sou assado. Deus criou você, essa é a quinta maravilha de Deus. Nós somos a coroa da criação de Deus, que Deus criou para fazer parte da família dele. Adão aparece cerca de 20 vezes no Antigo Testamento. E como homem, aparece mais de 500 vezes. O termo nada tem a ver com o sexo masculino, e sim com a criação do ser humano. O ser humano é diferente do restante da criação. O homem é um ser espiritual e não apenas um corpo. A capacidade e a habilidade nos dão responsabilidade. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para vivermos em harmonia com Deus e com toda a criação. Deus colocou em nós o sopro divino. Nós não somos imagem do macaco. Nós
seres humanos, somos a coroa da criação de Deus. O corpo humano é uma maravilha e até hoje é um mistério para muitos cientistas. Em 1 Coríntios 6 está escrito que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em nós e proveniente de Deus. Homem mortal, significa um ser frágil, fraco e triste. Se Adão significa homem como espécie, Enosh significa homem como criatura essencialmente fraca ou frágil. Enosh aparece mais de 550 vezes no Antigo Testamento. E no Salmo 8 está escrito: que é o homem mortal? Que é o Enosh? Para que te lembres dele. A sexta maravilha de Deus é o nome de Jesus. Esta é a sexta maravilha de Deus. Pode ir aqui. Filipenses 2,8 diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Embora Emanuel e Jesus sejam os nomes mais conhecidos de Jesus, Jesus tem mais de 100 títulos na Bíblia. Aqui eu coloquei todos eles, mas eu vou destacar alguns. Os nomes e títulos pelos quais Jesus é conhecido na Bíblia, eu vou ser bem rápida: advogado, ajudador, pode passar, querida, árvore da vida, autor da salvação, autor da vida, cordeiro de Deus, conselheiro, cabeça do corpo, cabeça da igreja, Cristo de Deus, o caminho, consolador, Deus supremo, esperança nossa, estrela da manhã, filho de Deus, fonte de águas vivas, Jesus, o Messias, mediador, maravilhoso, Pai, pão vivo, Pai da eternidade, onipotente, primogênito, pastor, porta, pedra angular, pedra de esquina, Rei dos reis, Rei das nações, sumo sacerdote, Senhor, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, Santo, soberano, Salvador, Sol da justiça, Todo-Poderoso, ungido de Deus, verdade, fiel e verdadeiro, Filho de Deus, bendito, Filho do Pai, imagem do Deus invisível, mistério e esperança do ser humano, Redentor, Libertador, Servo. O último nome que é dado a ele é Servo. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Todo joelho. Hitler vai dizer a Jesus que tentou criar uma raça pura e que tentou eliminar os coxos e os defeituosos. Uma raça sem mistura. Ele separou 5 mulheres para reproduzir a raça pura, mas ele não conseguiu. Por outro lado, Jesus foi o primogênito de uma raça pura, eleita e escolhida para Deus. O diabo tentou escravizar as mulheres em várias culturas. Tudo por causa da promessa de Deus. Lá em Gênesis 3,15, ele usou a mulher para trazer o pecado ao mundo, mas da semente da mulher nasceria um que esmagaria a sua cabeça. Muitos têm tentado calar a voz dos mensageiros de Jesus Cristo, mas como está escrito no Salmo 68, grande é a companhia de mensageiros. O Senhor deu a palavra, grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Estamos vivendo o final dos tempos. E Deus levantará um grande exército para a colheita final. Ele está convocando pessoas de todas as raças, tribos e nações, de todas as idades. Dizem que Buda foi um iluminado, mas Jesus é a verdadeira luz, como está escrito lá em João 8,12. É ao nome de Jesus que tudo se curva, tudo se dobra. É o nome de Jesus que é acima de todo nome. A sétima maravilha de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo.
a noiva. Ele é o cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. Além do corpo de Jesus, nós somos o edifício de Jesus. Lá em Mateus 16 está escrito que a igreja é o edifício de Deus, que ela tem as chaves do céu, ela liga e desliga com o céu. Nós temos a chave. Com a nossa oração, nós ligamos e desligamos com o céu. Nós temos as chaves do reino. Você tem as chaves do reino. Não há impossível para Deus e para a igreja. Em Marcos 16, Jesus ressuscitou e disse: esses sinais seguirão, acompanharão, irão atrás, do lado, à frente daqueles que creem. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque o cabeça da igreja, que é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, não deixa. Não podemos ter medo, porque Ele tem as chaves da morte. Mas o que foi que aconteceu com as 7 maravilhas do homem? A grande muralha da China, hoje, é um monte de tijolos antigos. Mas Jesus é a rocha eterna, e com Ele nós saltaremos muralhas. A segunda maravilha é o Coliseu. Não precisa nem falar muito, que o Aquinan já disse que ele está ruindo, né? Estão tentando fazer uma restauração. Ele era a glória de Roma. Agora é apenas uma lembrança de um passado distante e orgulhoso. Ele foi danificado por um terremoto, foi saqueado e hoje são ruínas. Mas a glória de Cristo jamais passará e ninguém pode roubá-la. A terceira maravilha do homem é a pedra da Jordânia. Houve um terremoto e ela também foi abalada. Mas Jesus disse a Pedro sobre a igreja: sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus é a pedra de esquina. Esse é um dos nomes de Jesus e ele nunca será abalado. Ninguém pode destruí-lo. A quarta maravilha do homem, a pirâmide, que fala de um povo que já acabou, que já passou, mas a glória de Deus, ela permanece para sempre. A quinta maravilha do mundo é o Cristo Redentor. O Cristo Redentor do Rio de Janeiro é só uma estátua de pedra-sabão. Não pode fazer nada pelo povo do Rio de Janeiro. Nada pode contra a criminalidade. É um Cristo que tem boca, mas não fala. Que tem olhos, mas não vê. Mas o nosso Cristo é o príncipe da paz. Ele pode todas as coisas e para ele não há impossível. A sexta maravilha é Machu Picchu. É chamada de cidade perdida, mas a cidade que jamais será abalada é a cidade que nunca se perderá. Essa é a cidade que nós estamos esperando por ela, a nova Jerusalém que desce do céu. Essa é a imagem dela. A sétima maravilha do mundo é o Taj Mahal. O Taj Mahal lembra a morte da mulher, em cuja homenagem ele foi erguido. Mas nós conhecemos um túmulo que não é um mausoléu, porque o túmulo dele está vazio. Não há nada lá dentro, porque ele ressuscitou. Quem foi sepultado lá não está mais lá, porque ele vive eternamente. A maior prova de amor de todo mundo não foi aquela de um homem para com uma mulher. É o fato de Deus ter mandado seu Filho único ao mundo para morrer por nós. As maravilhas de Deus, elas se renovam a cada manhã. Deus reina eternamente e o trono dele subsiste de geração em geração, de eternidade em eternidade, porque ele é Deus e isso é maravilhoso. Vamos